de Olho no Mundo com você, aproveitando o dia de hoje, que eu estava estudando os astros e respondendo algumas perguntas que através, seja do Twitter, do Facebook, de e-mails, agradecer e-mails que recebi de Portugal, de chefes de ordem, de pessoas que também são caminheiros da luz por todo esse mundo, por todo esse planeta chamado Terra. Resolvi falar com vocês um pouco sobre o ocultismo, porque em alguns programas eu havia dito que eu falaria sobre mim. Mas parar o programa para falar sobre mim não é minha natureza. Eu gosto de falar das coisas que vivi, que observei, concluí, aprendi, para quem sabe servir um pouquinho para aquele que está me ouvindo. Hoje, eu estava aqui estudando o mapa do dia de hoje, porque hoje é sexta-feira 13. E esse sexta-feira 13 me fez lembrar tantos questionamentos em termos do número 13, da sexta-feira 13, em todas as partes do mundo e várias religiões. E como eu disse, toda verdade oculta teria que ser revelada. Veja, nos Estados Unidos e vários lugares e pessoas protestantes e de algumas religiões não gostam do número 13. Eles pulam esse número. Há prédios que você, do 12º andar, você vai para o 14º. O 13º não existe. Se Deus é matemática, se tudo é matemática, qual é a lacuna que faltou para preencher essa numerologia? Se eles condenam crendices, se eles condenam simbolismos, se eles condenam mitologia, se eles condenam religiões astrais, ou seja lá o que for, não achei esse um bom exemplo. Seja do aspecto de qualquer ordem religiosa ou filosófica. O número 13 existe. Não tem como se jogar fora. Por que será que se fala da sexta-feira 13? Porque eles não gostam do 13. Bom, então eu vou explicar para vocês uma série de coisinhas ocultistas e por aí vocês vão ver por que eu sou doutor em ocultismo. Não existe isso. Existe sim, meu amigo. Doutor é aquele que, além de cursar o básico, ele vai se especializando. Eu sou PhD em ciência das religiões. Estudei ocultismo, astrologia, religiões, como já falei em programas anteriores. Tenho 60 anos. Comecei com 13 anos, o número que alguns não gostam. Por ironia do destino, o meu número no tarô, o tarô ou a numerologia, o seu número é calculado pela sua data do nascimento. E eu nasci numa numerologia que cai o número 13 no tarô. Na numerologia, o 13 é esta carta, que simboliza a morte ou o renascimento. Ou seja, você vai ceifar, cortar, matar tudo que não serve para que uma nova colheita seja feita, ou seja, renascimento, replantar, renascer, nascer das cinzas, a fênix, a águia, o espírito dos índios. Puxa, você juntou tanta coisa numa carta só. É porque simbolismo é isto. Cada religião, filosofia, povo, época ou mitologia tenta explicar na sua linguagem. Quando você
busca, como busquei, conhecer a alma humana, as religiões, com verdade, justiça e lucidez, sem vestir camisa, mas com uma visão angular, para compreender o que o Criador permitiu que a sua criação, de forma tão diversificada, pudesse caminhar de volta no seu retorno através da sabedoria até ele, com tantas linguagens, raças diferentes. O 13 nada mais é no tarô ou na numerologia do que a morte ou o renascimento ou a reconstrução. A fênix, aquela que renasce das cinzas. E isto você vai encontrar em toda a mitologia, o barqueiro que fazia o transporte das almas. Você vai encontrar num aspecto vasto esse número 13. E por que algumas religiões ou filosofias tentam pular este número? Gente, vocês aí vão deixar uma lacuna. Porque, na verdade, o 13 existe na matemática. O 13 existe na soma, na numerologia. A numerologia, o tarô, vai até o número 22. Então, você tem que considerar todos os números e todos os arcanos. E veja, se eu quiser descer a ordem decimal, eu vou ter que somar 1 mais 3, porque passei do 10, vai dar 4. 4 é a base. 4 é, na verdade, o imperador. 4 são os 4 pés, ou seja, nós nascemos, vivemos, crescemos, vivemos e morremos para renascer de novo. O medo que o homem tem da morte é uma coisa inacreditável. Ele pensa que a morte é só sucumbir a 7 palmos, morrer, jaz, como diz. Não. A morte é cada vez que você necessita fazer mudanças em você. Não se deve temer a morte, se deve querer renascer de todos os problemas e a cada dia. Por que não ensina as pessoas a serem assim? Por que impingir a elas só medo? Medo, submissão. Medo, submissão. Coação. Medo, submissão. E eu digo para vocês, sai dessa. Não temam nada, nem a ninguém. Só a sua consciência. Religiões e filosofias existem como caminhos para chegar ao seu entendimento, para você se iluminar e chegar a Deus. Não é a religião que salva ninguém. Não é a filosofia que salva ninguém. Eles são pescadores de almas, ou seja, tentam iluminar os indivíduos que estão ali para que esses indivíduos se iluminem e sejam um ser humano de pé. Se é que fazem isso. Então eu resolvi falar com vocês hoje. Hoje se fala de magia, se fala disso e daquilo, e mentalizações, controle mental, e magias mentais, e magias astrais. E vamos isso, e amarra aqui, e desamarra ali, e vai na encruzilhada, e faz não sei o quê. Isto tudo o homem manipula, muitas vezes até sem entender. Veja, quando eu vou acender uma vela, vou deixar isso aqui bem claro para vocês. Vou acender uma vela azul, que é a cor que eu gosto, que é a cor do céu, que é o que reflete no mar. Primeiro eu não viro vela de cabeça para baixo, porque eu não vou virar minha luz, tudo não é simbolismo. Acendi uma vela. Eu disse num dos programas anteriores, e até em frases que estão no Facebook, que se vela salvasse alguém, dono de fábrica de vela devia ser ascensionado. A vela é um ponto de ligação, tá vendo aqui, ó. É um ponto de ligação que faz com que você esqueça o que está à sua volta, fixe seus olhos ali
e essa luz entre pela sua retina e comece a iluminar sua cabeça. Ora, e se existem, que já está comprovado, que existem os mundos paralelos, essa luz, como diz a física, a luz e o som varam as dimensões. Então, na verdade, o ato de eu acender esta vela fez com que eu parasse toda a minha mente para concentrar e fixar naquele ponto. E essa luz vararia para o mundo paralelo ou a dimensão paralela à minha. Agora, o que eu vou proceder daqui para frente é sobre o meu comando. É sobre o comando daquilo que a minha mente vai estar imbuída. E que o meu universo ou o mundo à minha volta, eu estou cercada daquilo. Daquilo que eu crio, daquilo que eu experiencio, daquilo que eu comando e manifesto com o coração, a palavra e o pensamento. Isto é o princípio básico. E que eu gostaria de dizer isso para vocês nessa sexta-feira 13. Dentre coisas que eu escrevi aqui, eu não deixei de escrever e falar desde o início, que vocês, na verdade, não devem temer a nada nem a ninguém. Só a sua própria consciência. Porque ninguém destrói ninguém. O que me permite ou é permissível um processo negativo em mim é porque eu permiti. Permiti por minhas ações, por a minha falta de vergonha, por a minha falta de, na verdade, ter caráter, por, na verdade, seguir as coisas com verdade, justiça e lucidez. Veja bem, se cada um que se diz da religião A, B, C, D, não importa, tivesse realmente seguido o que está no Alcorão, o que está na Bíblia, o que está no que você diz de filosofia, se você praticasse aquilo com atitudes, o mundo não estaria como está. Então falta atitude, falta verdade, falta justiça e falta lucidez. Por isso eu disse, você é que se autodestrói. Ah, mas quer dizer então que se alguém estiver fazendo algo contra mim hoje, aquilo pode me atingir? Pode, se você não estiver na luz. Você sabe que quanto mais alto ou longe for o alvo que eu quero atingir, melhor tem que ser a arma que eu utilizo. Porque, na verdade, quem está aqui em cima não tem como um tiro que vai aqui atingi-la. Ou seja, uma energia negativa pesada jamais atingiria uma pessoa que realmente estivesse na luz. Às vezes as pessoas me perguntam assim, Aline, poxa, por que me fizeram esse mal? Eu falo, porque você permitiu. Como eu permiti? Eu digo, com atitudes, palavras, pensamentos. Se você vivesse na luz, não haveria como alguém te atingir. Se você respeitasse os seres da natureza, se você vivesse em atitude 24 horas por dia, respeitando as diferenças, eu posso não ser de religião A, B, C, D ou F ou H, mas eu respeito o direito deles, desde que eles não ultrapassem o meu limite. Ah, mas se ultrapassar, o que você fará? Os colocarei em seu lugar. Por quê? Porque todo mundo tem o direito de defesa, até na justiça dos homens, se atacado for. Mas gostaria de dizer que jamais eu atirarei a primeira pedra em quem quer que seja. Porque serei responsável pela minha ação, porque toda ação vai gerar uma reação. Disseram, ah, mas porque você é boazinha? Não, eu não sou burra. Eu tenho conhecimento para aplicá-lo com sabedoria. Aqui você tem a vela azul acesa. E o que você vai direcionar? A luz azul. Que haja luz azul em mim, que haja luz azul em você. Que a terra que é azul seja mais azul. Não fique tão escurecida e tão contaminada por tantas radiações. Seja radiação
química ou humana, porque tudo é radiação. Luz azul é o que eu faço e o que eu desejo. O dia de hoje, como eu estava dizendo em termos astrológicos, foi o que me levou a falar com vocês. Nós estamos com uma sexta-feira 13 em astrologia com Netuno. Netuno rege a sensibilidade. Netuno rege a música. Netuno rege o altruísmo. Netuno rege a mediunidade. Ele está no trono, ou seja, em peixes. Estar no trono quer dizer quando o signo está na sua própria casa. Então veja, Netuno está no trono. Netuno está em peixes. Em que casa, Aline? Eu te diria na do karma. Veja, Netuno na casa 12 do karma e totalmente negativo. Recebendo quadraturas, ou seja, cobranças espirituais kármicas por motivo de falta de sensibilidade, de, na verdade, orar e vigiar, que diz todas as religiões, ninguém fez isso. Não é orar e vigiar o vizinho ou os erros dos outros. Orar e vigiar é cada um de nós, para que vivêssemos em atitude. Pelo visto, muita gente deve e muita gente ainda tem a pagar, porque ter esse aspecto de Netuno negativo no trono, na casa do karma, gente, é muita cobrança. Netuno ainda rege as águas. Netuno rege as águas. Por isso, Netuno é o senhor dos mares na mitologia. Netuno rege as águas. Netuno rege a mediunidade. Netuno rege, na verdade, a sensibilidade. E o que mais tem na Terra? Água. Nós temos muito mais água no corpo e muito mais água na Terra. Veja que influência tremenda tem quando estamos com falta de sensibilidade, quando na verdade não somos altruístas, porque Netuno rege o altruísmo. As coisas são bastante sérias e estão sendo cobradas. E outra coisa também que havia me perguntado, e hoje eu deixei aqui à mostra, este anel. Esse anel aqui é uma pirâmide feita em cobre, prata e ouro, metais da terra. Eu criei, ou ajudei a criar, seria mais específico porque não fui eu que construí, eu não sou dona das terras. Eu orientei as pessoas a construírem casas, cidades, escritórios com pirâmides. E que até vamos lançar um DVD de curso de pirâmides, pelo menos as pirâmides necessárias, para que vocês possam trabalhar. A pirâmide não é nenhum novo Deus, nenhuma nova imagem. A pirâmide é uma técnica espiritual, científica. Segue uma medida, segue um posicionamento e trabalha com cor. Isso é cromoterapia? Aplica-se a cor numa antena que capta e canaliza energia. Porque sabíamos que íamos chegar a esse período agora, onde mentalizar cor, com as pessoas em tamanho desequilíbrio. Esse trabalho de pirâmides foi lançado há mais de 30 anos atrás. Continuando, então, vocês estão vendo aqui, ó, a pirâmide rubi, porque eu trouxe a rubi. O rubi é uma argenta para quem pinta. É uma mistura de azul com rosa. Azul, poder, terra, e rosa, considerado o amor puro. O que falta ao ser humano para completar essa sua parte de energia de cura nos seus chakras e nos seus pontos. Veja bem, já se sabe que o câncer,
além de kármico, e para quem não acredita no karma nem em vidas, que é o seu direito de não acreditar, mas pelo menos nessa vida, as pessoas que têm mais rancor, as pessoas que ficam muito tensas, que se estressam demais, elas acumulam energias nos seus pontos vulneráveis geneticamente. Uns podem ser o baço, outros os rins, outro o fígado, outro o sangue. Por isso não dá sempre para todo mundo no mesmo lugar. E a gente deveria, todos nós deveríamos estar mais na luz e cuidar mais do nosso coração, palavra e pensamento, se levarmos em conta que o mal desse final de ciclo é o estresse. Nossa, quanto câncer teremos por aí. Porque o estresse é um curto-circuito no nosso corpo, nas nossas energias, no nosso sistema nervoso, a qual afeta todo o nosso organismo. Eu disse, há 35 anos atrás, quando eu ministrava cursos, e eu falei, o avanço tecnológico, parabéns, se vier para ajudar o homem. Mas lembre-se, não ponha o homem a serviço da tecnologia. A tecnologia veio para facilitar a vida do homem. Quer dizer que agora, por ter-se telefone, computador, vocês não trabalham mais 8 ou 10 horas por dia. Vocês estão trabalhando 24 horas por dia. Você está dormindo, alguém te liga. Você não tem mais um sono. Você não tem mais umas férias. Você não passeia com a família e nem tem mais seu final de semana. Você trabalha e está interligado o tempo inteiro. Olha o estresse, olha o curto-circuito. Nós necessitamos de dormir, necessitamos de caminhar, necessitamos de cuidar do nosso corpo físico, da nossa alma, do nosso espírito. Não sobrecarregue demais. Depois eu trouxe aqui para vocês o espelho, que se fala muito do espelho na magia. Se utiliza muito o espelho para concentração, controle mental e atividades não só astrais, mas também para se fixar. E antigamente se usava espelhos, o índio usava o espelho e dizia que a alma dele estava ali. Para o índio, o negativo de um retrato ou uma foto aprisionava a alma. Aí você ria da cara do índio, mas não era para rir. A linguagem dele, ele queria dizer que ali estavam os registros dele. Mas o índio não sabe o que é registro. Ele só sabe que a alma dele estava ali. E hoje você vê o raio-x, você vê máquina Kirlian, tudo fotografando a aura. Então não riam, não debochem, não achem que saibam mais, que sabem mais do que os outros. Vou aproveitar essa sexta-feira 13 para dizer para você sobre magia. As linguagens mudam. Eu vi gente no Tibete conduzindo grupos com espada na mão, reverenciando e incorporando guerreiros do Tibete para defender as montanhas e seu povo. Será que aquilo era um Ogum? Era um guerreiro ou guardião do passado? Não importa o que vocês chamem. Será que ele estava tomado do Espírito Santo? Não me importa a linguagem que vocês falem, só que importa que no Tibete, no Brasil, na África, no Japão ou em qualquer lugar, culto dos mortos, reverenciar os seus ancestrais, tudo isto é uma coisa só com nomes diferentes. Outra coisa que eu também gostaria de deixar bem claro, até vocês vão ver no meu cartão, no programa, a estrela de 13 pontas, azul. Minha aura é azul. Para o pessoal dos raios, até então o mundo só se via 5 cores, que eram as cores básicas e primárias. Então haviam só os raios básicos. Depois foi para o 7º, 8º, 9º, 10º raio, 11º, 12º, estamos no 13º raio, que a ciência já fala desse planeta, levando-se em conta que a Lua não é um planeta, a Lua é um satélite. Então, o meu número é 13,
A minha estrela é 13 e é azul, porque minha aura é azul. Não quer dizer que a minha aura, por ser azul, é melhor ou pior do que quem é laranja, do que quem é amarelo, ou raios, isso, aquilo outro. Não há competição. A Terra, ela foi criada com seres diferentes, para que juntos pudessem criar esse sistema todo diferente, como um grande laboratório. O problema é respeitar essas diferenças e saber que uma pessoa com a minha energia não vai ser exatamente igual a outra, não tem como ser. Hoje já se fala que é errado até fazer isso com gêmeos. Cada gêmeo é uma personalidade, não se pode tomar educacionalmente os dois como sendo iguais, não são. Então eu deixei para vocês aqui esses símbolos todos que viremos a falar sobre pirâmides, sobre isso mais à frente. Eu deixei aqui para vocês o orai e vigiai. Não temer a nada nem a ninguém, a não ser a sua própria consciência. Ser feliz fazendo o que gosta. Convivendo com pessoas que te fazem bem. Ou seja, como está na Bíblia, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. A verdade liberta e viver na verdade, justiça e lucidez. Já que vocês hoje podem estar assustados com as coisas que ouvem, sentem, veem e etc. Ainda trouxe para vocês isto aqui que eu ganhei do meu companheiro de jornada, 2 asas. Essas 2 asas de anjos. Há quem diga que estamos na batalha final, na guerra dos anjos. Esquece isso se não te interessa, mas até entre os anjos tem guerra. Se fazem humano, aqui nós somos, e dentro de nós, yang e yin, positivo e negativo, deuses e diabos. Não tem nada a ver com Exus. Dentro de nós, cada um escolheu viver em equilíbrio, como tem aqueles desenhos animados, as historinhas de criança. Fala um anjinho, fala um diabinho. Fala um anjinho, fala um diabinho. No fim, para todo mundo, eu sou um ser único que governo o meu universo. Ninguém faz a minha cabeça. E eu ganhei. Todo mundo sabe que eu batalho para a evolução das mulheres. Esse tercinho lindo com um crucifixozinho aqui. A cruz para mim, sem o Mestre Jesus crucificado. Vocês que se dizem cristãos, sabe por que ele já ascensionou? Ele não subiu aos céus, por que você cultua o sofrimento dele? Ué, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, a gente atrai e constrói na nossa mente, na nossa energia, nas nossas emoções. Pega o símbolo dele, o sacrifício dele houve para que a gente ficasse mais desperto, para que não cometêssemos os erros que ele condenou, que eram erros. Então, eu prefiro só o símbolo dele, porque ele está anos-luz de nós. E outra coisa, para os astrólogos, sempre preocupados quando eu falo de astrologia, sabe por que eu posso falar as verdades ocultas? E ir colocando na linguagem do povo para ver se ele desperta a consciência com verdade, justiça e lucidez? Porque astrologicamente eu tenho o que todo astrólogo gostaria de ter: Plutão na 12 em Leão. Ou seja, e ainda com a Lilith junto, com vários trígonos formando uma catedral. Quer dizer que eu sou senhora do meu karma, por isso eu tenho essa cabeça forte. Eu decido a minha vida. Plutão na 12 em Leão, na verdade, formando o que a gente chama em astrologia
uma capela, já passou a ser uma capela, cheio de trígonos, dentre eles vem o trígono do próprio Sol. E é por isso que eu sou forte assim. Eu sou forte porque meu pai me fez, eu não vacilei, eu determino e eu nunca duvido que o poder de Deus é infinito. E na terra não tem ninguém maior do que Deus. E se eu estou aqui para aprender, estou aprendendo. Se vim para ensinar, estou ensinando. Lembre-se você também, ame a si, procure o seu valor, firme a sua cabeça, não faça de Deus, porque Deus não é um mercador, que na verdade você só recorre a Ele quando precisa. O seu Deus interno tem que estar na luz e não tem dinheiro para comprar a sua consciência. E foi por isso que eu resolvi falar com vocês nessa sexta-feira 13, um pouco de magia, um pouco do meu conhecimento, porque são muitas coisas e muitas informações. Firmando esse programa no final é dizer, eu, Eliane Maciel, Aline, não temo nada, nem a ninguém, só a minha própria consciência. Porque dizem, e assim concluí, que quando dessa me for, serei julgada pelas minhas atitudes, não pela dos outros. Por isso a minha consciência é muito importante. Luz, lucidez para todos. E não se percam e nem culpem os outros da sua própria fraqueza. Até a próxima.